Olá pessoal, começando mais um programa Análise Direta para o Brasil, mais 55 países. Eu sou a Renata Admiral e hoje eu converso com os autores de um livro que está fresquinho, foi lançado aqui há menos de um mês, Das Quadras para a Vida, o esporte como pilar para as relações profissionais e pessoais. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Olha que bacana. Esporte é vida, né, pessoal? E eu recebo aqui pai e filho. Olha que legal essa combinação. Luiz Alberto Machado e Guga Machado. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, meninas? Valeu, Renata. Obrigado. Boa tarde. E aí, Guga, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Uma delícia receber vocês aqui. Vamos falar, então, quero começar aqui dessa parceria. E como surgiu essa parceria para escrever o livro juntos? A gente estava, inclusive, a gente estava falando de viagem agora há pouco, e a gente estava viajando, estava na Itália. E eu estava num tempo, os últimos 4 anos eu tinha trabalhado com o Thiago Abravanel e com o Paulo Ricardo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que eu entrei na mesma fase, eu saí ao mesmo tempo dos dois trabalhos, tanto do Thiago quanto do Paulo. E aí a gente estava viajando, né, de férias, e aí eu sou alucinado com esporte, com futebol, assim, e estava querendo fazer alguma coisa que fosse paralela à música também, mas que tivesse a ver, não dá para largar, né? Claro. E aí meu pai já tinha essa palestra das Quadras para a Vida, que inclusive eu já tinha feito com ele uma outra vez. E aí eu dei a ideia, eu falei, pô, o que você acha da gente escrever um livro junto? Falar de esporte e falar das coisas que a gente aprendeu no esporte que a gente usa na nossa vida. Eu na música, você na vida acadêmica, enfim, porque... E eu sempre fiz muito esse comparativo da música com o esporte, com o futebol e com o basquete, que são os dois que eu joguei, porque eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. A forma de trabalhar em grupo, você saber quando você tem que se destacar, quando você só tem que marcar, quando você só tem que fazer base, quando você não tem que aparecer, enfim. Disciplina, acho que claro, também, né? O esporte tudo traz. Isso. A gente fala sobre tudo isso no livro e eu falei para ele, pô, vamos escrever um livro e destrinchar aquela palestra que você já tem pronto. Ele falou, pô, vamos nessa. Luiz, você topou na hora. Porque eu também estava numa fase, tinha acabado de sair da faculdade depois de 36 anos. E eu tinha decidido dar um tempo para mim. Esse negócio de falar em sabático eu acho muito fresco, mas eu queria um tempo para mim. Claro. Eu falei, pô, é uma boa forma de ocupar o tempo. E como ele falou, a gente já tinha essa palestra, já tinha dado essa palestra. E essa palestra, inclusive, é inspirada num livro de um senador americano que foi candidato, ele perdeu a indicação do Partido Democrata por Al Gore, mas ele é um senador muito destacado. Esse cara foi jogador da NBA, foi capitão da seleção americana, campeão olímpico, e ele pauta a vida política dele pelo que ele aprendeu no esporte. Então, é um livro que chama, As Regras do Jogo. Sim. E aí, eu acho até interessante falar disso, porque a gente está com uma noção tão ruim de políticos no Brasil. Sim. E o livro dele é muito legal para ver que dá para fazer política pautado pela ética, pelo respeito, pela disciplina. E é um livro muito legal. Por características básicas, né? Claro que a gente adaptou para a realidade brasileira, né? Claro. Mas a inspiração veio desse livro. Então me conta um pouquinho da sua história. Como que o basquete te conquistou? Você ficou muito tempo, você já me contou, jogando. Conta um pouquinho para mim, como foi a sua entrada no basquete? Comecei muito moleque, porque de uns tempos para cá, a federação só pega o cara federado de 10 para cima. Na minha época tinha o limite de 12, mas não tinha embaixo. Então eu comecei a ser federado com 6 anos, 7 anos. Fiquei 4 anos no banco sem jogar. Muito cara já teria desistido. Eu não desisti, continuei. E daí joguei, fui jogador do ano já no primeiro ano que eu fui titular. E 2 anos depois, teve uma seleção brasileira que foi disputar um campeonato mundial de basquete, o equivalente ao nosso mirim. Foi a primeira vez que saiu uma seleção tão jovem do Brasil para disputar um campeonato oficial. E eu fui. Então, peguei paixão, né? Você tinha o quê? 12, 13? Essa seleção era até 13 anos. Até 13 anos. Era até 13 anos. E aí continuei jogando e fui pegando seleção paulista, mirim, infantil, juvenil. Mas aí quando chegou no juvenil eu tinha um problema. Eu tenho 1,70 m. O basquete naquela época não era uma coisa definida, era um tal do amadorismo marrom, ninguém sabia direito como é que funcionava. Falei, porra, e agora? E aí eu coincidi com o vestibular do Mackenzie, uma seleção brasileira juvenil. E eu acabei optando por fazer o vestibular.
Meu pai até falou, não, mas vai na seleção e depois você entra na USP. Eu não quero a USP, eu quero Mackenzie. Ele falou, por quê? O curso Mackenzie é o melhor? Eu falei, não sei, mas o time é o melhor. Muito bem. Então, é gozado, porque eu confesso, eu não tinha certeza do que ia fazer, mas foi muito bom ter feito, porque eu acabei gostando do curso lá na frente e hoje eu, claro, estou muito grato à profissão que eu abracei. Sou economista, fui presidente do Conselho Regional de Economia, fui presidente do Conselho Federal de Economia, tenho um razoável destaque, fui diretor da FAAP por muitos e muitos anos. E levando os conhecimentos do claro, esporte também, como que ele foi falou, que você viveu aí bastante, né? Aliás, eu notava que às vezes nas aulas, às vezes nos cursos, nas palestras, muito mais interessante você falar sobre teoria quando você começa a contar alguns causos. Sim, e claro. causos de viagem agradam demais, né? Mas não é só caso pelo que tem de engraçado, é pelo que tem de lição, né? Eu acho que viajar é a maior lição que vocês na vida. E sabe que eu vejo que vocês têm um diferencial? Porque, assim, muitos de vocês tiveram apoio da família, né? Porque o esporte, geralmente, se você não for um destaque, assim, né? Geralmente os familiares não costumam apoiar, por causa daquela velha frase, não dá dinheiro. O Guga, como vocês já perceberam, ele é músico também, percussionista. E também está com o apoio aí do pai. Como que foi esse respaldo da família para você que começou tão jovem, aí com 6 anos? Meu pai era diretor de vôlei do Pinheiros e da Confederação tá Brasileira tudo no de Vôlei. Então. Quando nós passamos para o basquete, eu e o meu irmão, ele saiu do vôlei e foi para o basquete, passou a nos acompanhar mais diretamente. Mas sempre deu todo o apoio. Com ele, a mesma. Aliás, ele ia mais a jogos do meu filho de futebol quando ele era garoto do que eu. Então, teve esse apoio, veio de pai para filho, de filho para neto, e isso está registrado, inclusive, no livro. Em casa, o assunto é esse. Eu sou casado com a irmã do Dodge, que era capitão do time do Círio, que foi campeão do mundo de basquete. Então, ela também cresceu vendo o esporte o tempo todo. Ela até escreve a apresentação do livro. Então, o esporte faz parte do nosso dia a dia quase que 24 horas. Nossa, que bom. Assim facilitam muito, né, Guga, também. Mas é isso que você falou de família, e é uma coisa que a gente fala muito no livro, que só aconteceu porque a gente é muito próximo, né? Eu, meu pai e minha mãe, eu sou filho único. E a gente faz... É impressionante, assim, porque eu recebo muita mensagem no Instagram, a galera que segue, que vê eu com meus pais, a gente vai junto em jogo do Palmeiras. São parceiros. E vai viajar, parceiro. E aí a galera manda assim, cara, sua família é incrível, olha sua mãe. Minha mãe é São Paulina, agora faz 2 meses, nem isso, a gente foi para Buenos Aires assistir o Palmeiras na Libertadores, e ela foi comigo e com ele. Super acompanha. Super, e ficou lá no meio da mancha, assim, junto. Todo mundo, cara, sua mãe é demais. Então a gente tem essa coisa da família estar muito unida, e esse livro é um reflexo disso, sem dúvida, porque a gente fez junto, a gente criou junto, bolou junto, e minha mãe... de forma indireta, ela participou, direta, né? Ela participou de tudo que está aí. Ela faz a apresentação, né, do livro. Sim. O prefácio, Vera Machado, sua mãe. Olha só, estimulada por meu pai desde criança, fui acostumada a assistir e torcer por meus irmãos. O mais velho Wellington era goleiro das categorias de base do São Paulo, chegando a concentrar com os profissionais nos tempos. O técnico, me corrija se eu estiver errado, José Poi? Isso, Poi. José Poi, o outro Dodge, brilhou nas quadras de basquete pelo Círio, engenharia do Mackenzie, seleção brasileira, sendo capitão do time Círio, que conquistou o Mundial Interclubes em 79. Olha que bacana. Como esposa do Machado e mãe do Guga, sou mais do que suspeita. Espero que o leitor experimente o mesmo prazer que eu tive ao reviver as experiências, não só das quadras, mas também das carreiras profissionais. Que legal, gente. E o prefácio? Conta um pouquinho do prefácio, que eu sei que daí a galera se interessa também. Como que chegou... Foi você que solicitou que o Oscar Schmidt fizesse? Foi. Eu joguei com o Oscar em várias oportunidades, mas tem um fato que o Oscar conta no livro dele, nas palestras dele, ele vive contando. Ele fala que tem 3 partidas inesquecíveis na vida dele, que foi a final do Mundial Interclubes, que o Círio foi campeão, aquela final do Pan-Americano que o Brasil ganhou dos Estados Unidos lá em Indianápolis, que é um jogo histórico, e o jogo do Mackenzie, que não apareceu ninguém, apareceu eu e ele, e a gente ia perder para o WO. Aí nós identificamos 3 caras na torcida que tinham carteirinha da FUP. Um era do judô, o outro era do vôlei, o outro era do futebol de salão. Falamos, vem jogar com a gente. Que legal, que E nós ganhamos esse jogo. E era uma época assim, que não existia cesta de 3 pontos. O jogo foi 90 e pouco, eu não sei quanto, o Oscar fez 45 pontos, eu fiz 42 e o resto do time fez 5. E o Oscar conta isso sempre.
E eu falo, Oscar, você jogou 5 Olimpíadas, você jogou não sei quantos mundiais, você tem não sei quantos... Você fala que aquele foi um dos 3 jogos mais legais da tua vida? Ele falou, e não foi? Então, a gente é muito amigo, continua amigo. A gente... Ele na hora, então, aceitou fazer o prefácio. Pedi, ele falou, pô, com o maior prazer. E aí ele falou, o que você quer? Eu falei, não sei, é você que tem que escrever. Também não dá para dar falta, né? Já entregue ali, roteirizado. Mas ele, e no próprio prefácio fica muito claro, quer dizer, essa amizade veio desde que ele veio para São Paulo, continuou, os filhos são amigos, a gente continua interagindo, vai... O Oscar é um cara mais retraído, né? Ele não sai tanto, mas volta e meia a gente está lá em festa na casa dele, casamento de filho, e é muito legal. E o que é esse time Amigos do Oscar? Quando ele encerrou a carreira, a Rede Globo fez um jogo, aquela seleção do Pan-Americano, contra um time de amigos do Oscar. E ele me convidou para participar desse jogo. Então tinha um monte de cara. Até foi engraçado, porque quando nós chegamos lá em Brasília, um monte de cara veio me entrevistar. E aí o Carioquinha, que é muito mais importante no basquete brasileiro do que eu, falei assim, porra, por que com ele não comigo? Eu falei, Carioquinha, fica na sua. Mas é porque o Oscar tinha contado essa história do jogo que nós ganhamos juntos. Então, se ele dá esse destaque todo, eu também posso dar, né? Exatamente. Vou falar aqui um pouquinho mais do livro. Olha só, tem aqui vários capítulos, né? Vários apêndices também. Nesse livro, você conta também a história de vocês, contam a história de vocês dois, vocês contam as principais lições. Me dá um resumo um pouquinho maior, assim, do contexto, assim, que a gente possa também usar alguns exemplos. Não me entrega o livro todo, não, porque dá spoiler. Tem o começo da nossa carreira, como é que nós começamos com o basquete, quais foram as conquistas de cada um, e até a transição. Como é que foi a transição? Como é que foi sair do basquete, que era um negócio que a gente adorava, para fazer outra coisa? E nós fizemos isso em momentos diferentes. Quer dizer, eu estava ainda num estágio muito bom de basquete, sendo convocado para seleção e etc. E o Guga já estava meio desanimadão. Então, a gente conta isso e aí conta depois os passos dentro da carreira. E me diz uma coisa, Guga, como você descobriu o basquete? O pai deve ter ficado todo orgulhoso. Lá no Pinheiros, a gente sempre foi sócio do Pinheiros, eu frequento desde que eu nasci. Além de jogar futebol, que eu comecei a jogar com acho que 5 ou 6 anos, tem até uma foto minha no livro, pequenininho, eu sempre fui goleiro, né? E a trave gigante, e eu com 6 anos. Vou procurar, pode falar. Só que eu fazia um CAD, que era uma escolinha de todos os esportes, você aprendia todos os esportes, vôlei, handball, basquete, enfim. Judô, que era o único que eu não funcionava com luta, não era pra mim. E no basquete eu sempre me destaquei, além do futebol. E aí o técnico que era já do competitivo, né, dos federados, ele ficava de olho na galera da escolinha, e toda vez que ele me via passando pelo clube, ele me parava e falava, e aí, Guguinha, quando é que você vai lá treinar comigo? Eu falava, não, eu gosto de futebol. E ele falava assim, você não precisa ir jogar, você só vai treinar comigo 1 semana para você ver como é. E eu era mais novo também, na época a primeira categoria era mini, e eu ainda não tinha idade para mini. E ele falava assim, vai treinar com o meu mini, você vai gostar e tal. Toda vez que eu passava, e um dia eu falei, eu vou lá treinar com esse cara, o Beco. E aí eu fui treinar, e eu treinei 1 semana e fiquei. Aí eu fiquei, aí eu gostei. E aí eu treinei. Do pai. Aí como meu pai... ele jogava em casa comigo. Eu ainda jogava no Paulistano, até alguns anos antes. Ele ia nos jogos do Paulistano e ficava batendo bola com os filhos dos outros jogadores. Então, basquete, ele não jogava formalmente, mas ele jogava basquete o tempo todo também. E aí, como ele, eu fiquei 1 ano inteiro só treinando, sem jogar, porque eu era mais novo. E aí, quando eu comecei a jogar, como eu já tinha treinado 1 ano com os mais velhos, eu já tinha um pouquinho mais... E aí, eu fui bem no mini, mirim, fui crescendo. E aí, quando chegou mais ou menos, quando eu fui ficando mais velho, fui ficando baixo, tive o mesmo problema que ele. Aí eu comecei a jogar menos, enfim. E esporte competitivo é muita dedicação que você precisa ter, porque é muito treino. E eu ganhei bolsa na escola, no Augusto Laranja, para jogar a Copa da NAP, que na época era... Eu joguei Copa da NAP. Você jogou da NAP? Joguei em handball. E a da NAP era o maior campeonato de intercolegiais, né? Então, o Augusto Laranja, o técnico do Augusto Laranja, o Savério, ele levava alguns jogadores do Pinheiros
para participar da DANAP, então ele já levava os caras que já jogavam juntos e a gente tinha um time muito forte. Então a gente até foi campeão da DANAP 2 anos, pelo Augusto, mas assim, eu treinava no clube 4, 5 vezes por semana, treinava no colégio 2 vezes por semana, aí tinha preparo físico, aí tinha psicólogo. Então assim, é um negócio que você tem que dedicar muito tempo. E se você começa a não se destacar ou a jogar menos, né, você começa a viajar e não entra no jogo, ou você vai para Bauru, viaja 4 horas, joga 10 minutos. É um negócio que você precisa estar muito focado. E nesse tempo, nesse momento, a música começou a aparecer mais na minha vida. Então eu comecei a fazer mais showzinho, ter mais ensaio, aí começou a ter um festivalzinho aqui que batia então com o jogo. Segura aí, Guga, que eu quero também falar da música. Eu tô aqui com o CD novo do Guga, daqui a pouco fazer um merchan. Mas a gente vai para um breve intervalo e volta pra gente entender como que a música também entrou aí na vida do Guga. E para finalizar, queria só mostrar essa foto, gente. Olha que petitico, olha o gol, que enorme, olha ele, gente. E essa trave é pequena, hein? Essa já era pequena. Que lindo, assim eu encerro esse primeiro bloco do programa Análise Direta. A gente volta daqui a pouco, até já. Olá pessoal, estamos de volta. Eu tô aqui para contar um pouquinho desse livro, Das Quadras para a Vida, lições do esporte nas relações pessoais e também profissionais. Esse livro foi escrito, olha, mais do que especial por pai e filho. Recebo aqui hoje no Análise Direta Luiz Alberto Machado e Guga Machado. Vamos lá, Guga. Quero entender aí, eu vi que você já tem aptidão para esporte, aptidão para música. O pai não surtou quando você foi para música? Não. Teve todo o apoio também? Tive, por incrível Você é que músico, pareça. pai? Então tá bom, vai. E foi através do basquete, inclusive, porque eram uns amigos do meu time que tinham uma banda. E aí ia ter um festival da escola deles, eles estudavam no Porto Seguro, ia ter um festival do Porto Seguro e eu brinquei no treino. Eu falei, pô, deixa eu tocar um triângulo nessa banda aí. Mas, cara, pô, tem uma música que a gente vai tocar que tem triângulo. Aí no mesmo dia eu cheguei em casa e falei, mãe, vamos comigo no shopping? Que eu preciso comprar um triângulo, que eu tenho um show sexta-feira. Um show sexta-feira. Oi, filho. Falei, eu vou tocar na banda dos caras. E aí eu fui, e aí eu fiquei fascinado com aquela coisa backstage, carrega prato e não sei o quê. E aí eu entrei, toquei 40 segundos num triângulo e saí. Mas fiquei ali, e aí todo mundo camisa metálica, Sepultura, não sei o quê. Eu fui com uma do Yes, que meu pai tinha me levado no show do Yes. Não era muito da galera, assim. Mas aí eu fiquei fascinado. E aí eu comecei a tocar percussão, porque triângulo é um instrumento de percussão, e não tinha percussão na banda. Então era uma banda que eu podia entrar. E aí eu comecei a pesquisar pra caramba, assim, comecei a ir atrás, ainda não tinha YouTube, essas coisas assim. Mas eu fiquei alucinado com música, assim. E qual a sua relação de música, assim, desde quando você era pequeno? Você já gostava, já tinha? Eu sempre gostei de música, mas não tinha uma relação. Meus pais não são músicos, não tenho nenhum músico na família. E aí eles mesmo... O que ele tá rindo? O que você tá rindo, Luiz? Conta pra gente. Conta os babados. Ele chegou um dia para mim, eu era diretor da Faculdade de Economia da FAP. E ele estudava comunicação PP. Aí um dia ele apareceu na minha sala. Precisamos ter um papo. Falei, diga aí. Falei, não vou seguir essa profissão. Falei, tá legal. E você vai fazer o quê? Falei, eu vou ser músico. Falei, músico. Fala sério, por dentro você queria esganar ele? Não, eu só falei, tudo bem, você quer ser músico? Trata de ser o melhor músico do mundo. Quer estudar música? Quer aproveitar, quer ir para Boston? A melhor escola que tem em Boston. Não quero estudar, quero tocar. Falei, tá bom. Falei, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou parar o curso. Falei, não, vamos fazer uma coisa. Vou te falar 2 coisas só. Primeira, quer ir para música? Vai, mas já que você não quer estudar música, acaba o curso. Qual que era o curso de desculpa? PP, Publicidade e Propaganda. Publicidade e Propaganda. Ele estava indo para o 3º ano já. Já que você está no 3º, você é filho de professor, eu não pago na FAP, é um puta curso. Oxi. Vai até o fim. Mas eu não vou usar. Eu falei, tudo bem, mas é bom ter um plano B na vida. Vai que a música não dá certo, de repente esse diploma pode te ajudar. Diploma não resolve tudo, mas é melhor ter do que não ter. Falei, qual é a segunda coisa? Falei, prepare-se para ir por conta própria. Você vai ter todo o apoio, mas eu não vou poder te dar mais do que apoio. Se você fosse trabalhar numa área corporativa e tal, eu podia te ajudar, eu tenho muitos contatos, etc.
Na música, eu não sei nem onde bater, amigo. Portanto, é por tua conta e risco. Eu falei, mas eu não quero viver de favor. Eu falei, um dia você vai entender. E olha como são as coisas engraçadas. No dia da formatura dele, eu fui assistir a formatura. E o diretor da Faculdade de Comunicação falou, Machado, quer ficar na mesa? Eu falei, de jeito nenhum, hoje eu sou só pai, eu vou ficar lá na frente, batendo palma. Mas antes de começar, eu fui até o camarim, cumprimentar os colegas. Sim. E o patrono da turma dele era o Alex Pericinoto, um dos mais importantes publicitários do país. E quando eu cheguei lá no camarim, o Pericinoto falou, ô Machado, é teu curso? Não, hoje eu sou só pai. E apontei para ele, você está se formando. Do quê? Falei, PP. Aí ele puxou um cartão para mim, deu para ele, falou assim, me procura na segunda-feira. Ele olhou para mim e falou, pô, rapaz, quantos amigos meus não queriam receber um cartão desse? Eu falei, lembra que eu falei que eu podia te ajudar em outras áreas, mas não na música? Ajudar é isso, quer dizer, às vezes a tua rede de relacionamento acaba fazendo diferença, independentemente de você pedir ou não. Na música, não. Portanto, o sucesso que ele tem é mérito totalmente dele. Você é autodidata? Foi aprendendo, foi escutando? Fiz aula também, mas sem particular e tal. Mas isso que ele está falando de relacionamento, a gente fala também sobre isso no livro. Na música, assim como no esporte, mas na música é fundamental. Eu costumo falar que a primeira coisa que você tem que ter de diferencial é ser gente boa. As pessoas precisam querer estar com você. Você precisa ser um cara bom de grupo, um cara alegre, um cara que não leve problema, leve solução, enfim. É uma coisa que eu aprendi, que você tem que trabalhar em grupo e você tem que ser um cara importante para o seu time, né? Sim. E na música é isso, você precisa ser gente boa. E depois é tocar bem, tocar demais e ter o melhor instrumento, mas você tem que sempre ser um cara bem quisto, assim. Isso eu tenho certeza. E esse lance de relacionamento, quando eu comecei a querer mesmo ir para o lado da música, a coisa de você ir atrás e ter um pouquinho de cara de pau, obviamente, saber seu limite, com respeito. Sim. Mas assim, eu fui atrás de todos os meus ídolos, todos. Eu ia assistir show e eu ia conversar com todos. Eu tinha 14, 15 anos. E hoje, 80% dessas pessoas são meus amigos próximos. Assim. E todos me incentivaram, sem saber o quanto eles estavam fazendo. Eles estavam me colocando num lugar que eu falava, cara, eu chegava em casa. E hoje, isso é uma experiência que eu tenho hoje, por exemplo, eu andava muito com o pessoal que tocava com a Cássia Eller, só que eu tinha 16 anos. E a galera já estava no acústico, já estava tocando, estourada no Brasil, e eu ia para cima e para baixo com elas, e elas me levavam para passagem de som, para tocar na passagem de som, para estar junto, e eu via tudo aquilo de perto e falava, é isso que eu quero. E hoje, a Lanlanha também, que eram as duas percussionistas, Fernando Nunes, que é o baixista, tocava comigo no Paulo Ricardo agora, então, lá atrás eu ia lá pedir autógrafo, tirar foto e ver eles fazendo, e agora a gente trabalhou 4 anos juntos. Né? A Lanlan é minha madrinha na música, ela até escreve na contracapa do disco. Ela gravou em todos os meus do livro, perdão. Mas ela que deu o nome para o meu primeiro disco, gravou no primeiro disco, gravou no segundo, assim, é minha amiga muito próxima. Então, relacionamento é fundamental, assim, eu acho que é o mais importante. Essa questão de ser gente boa, acho que é o principal, né? Você ter caráter, ser ético, ser muito gente boa, a empatia, eu acho que muda tudo. Com gente graúda... Claro, e com gente não tão graúda. Exato. Mas isso aí é que quem é, né? Eu lembro de uma frase que eu ouvi, eu nunca mais esqueci. Pra mim, eu levo isso pra vida. Sempre me vem, eu escutei quando era menina. Não confie em quem te trata bem, mas trata mal o garçom. Lê-se garçom, qualquer outra profissão que você queira colocar. Então, eu não confio em alguém que está aqui me tratando super bem, mas aí ali eu vejo destratando uma outra pessoa. Não interessa se é do mesmo cargo, se é um cargo a mais, abaixo. Eu falo, essa pessoa eu não posso confiar, gente. Ou você é igual com todo mundo, ou você... Pelo menos eu não consigo, eu sou muito extrovertida. Ou eu sou ou não sou. Isso também está aqui. Está tudo aí. Mas o lance da política, não tem que fazer uma politicagem? Eu não consigo, tá? Mas é necessário? É só não citar os nomes, né? O que é? Perfeito. Não, mas isso vale também para a política. Para fazer politicagem, né? Porque se uma pessoa também... Eu entendo a politicagem que a gente fala, essa questão de ser político, é também um network, um marketing pessoal. Então, se a pessoa também quer algo de você, você também quer algo dela, uma troca...
E vocês estão ali se relacionando para ver se essa troca ocorre, né? Desde que ela seja limpa, transparente, não envolva maracutaias, é perfeito. Eu estava pensando nisso sobre isso hoje, que é mais uma coisa do esporte e da música. Um elenco de um time de futebol que são 25 integrantes, você não vai se dar bem com todo mundo. Numa banda, eu não me dou bem. Não é que eu não me dou bem. Você tem que saber levar e se relacionar. Você tem tem muita gente que trabalha que não tem afinidade. Mas você tem que ter respeito, tem que ter ética e saber respeitar aquela pessoa e ela saber te respeitar. E aí vocês têm que conviver junto, tem que tocar junto, né? Tem que sorrir no palco. As pessoas têm que achar que é o meu melhor amigo. E nem sempre vai ser. Mas mas respeito mas a cordialidade e o respeito tem que haver sempre, né? A boa educação. Isso é política, eu acho. Política da boa vizinhança, né? Exato. Guga, você nasceu em 83, tem minha idade. Você já tocou com bandas de rock, funk, pop, eletrônico, reggae, infantil, vários outros gêneros musicais. O que você mais gosta de tocar? Ou você não tem isso? A música ela é ampla, tem essa diversidade, mas tem aquela... O que eu mais gosto, que mais me dá prazer é o meu, né? Que tem o primeiro disco, Mafagaf, e esse novo Maquinário Roots, que aí são músicas minhas e com os parceiros, enfim. Mas... dos que eu gosto de trabalhar, tem muita coisa que eu gosto, assim. Eu gosto de pop, mas eu gosto de MPB. Eu costumo falar que o lance do livro, a gente faz muita analogia entre o esporte e a música, e uma que eu costumo dizer que foi minha primeira convocação para a seleção brasileira, foi quando eu fui fazer o show com o Toquinho em Nova York. Que delícia. Então a gente gravou um DVD aqui do Paulo Ricardo Toquinho, que acho que foi já a primeira convocaçãozinha assim, né? Essa gravação desse DVD que não saiu, e aí o Toquinho depois me convidou para ir fazer um show no Central Park lá, no Summerfest, né? Acho que era esse o nome do festival. E aí eu falo que foi a primeira convocação. E tocar com o Toquinho, para mim, talvez seja algo mais relevante, assim, foi o primeiro show que meu pai me levou, uma coincidência da vida, assim. E o cara é uma lenda, assim, é um monstro musicalmente falando, é um gentleman, assim, é um cara super educado, meio paizão, sabe? Eu não fiz muitos shows com ele, mas sempre que eu fiz foram shows especiais. Então eu acho que... E assim, só hino, né, da música popular brasileira. Eu desafio alguém que nunca foi no karaokê e cantou Aquarela. Então. Eu desafio. E me diz uma coisa, você lançou seu primeiro CD em 2012, é isso? Novembro de 2012? 2012, que é o Mafagafo Jazz. Quando você fala autoria própria, é só na questão da percussão ou letra? Você também escreve, você também... O primeiro álbum, o Mafagafo, é instrumental. A única faixa cantada é a participação do Jair Oliveira e da Tabata Fer. É uma música do Gabriel Vickbold, que a gente tinha uma banda na época, um pouquinho antes, e eu pedi aquela música para regravar, que eu gostava muito. E esse disco novo, Maquinário, é um disco meu e do Renato Galozzi, é uma parceria nossa, e todas as músicas são nossas, são inéditas, e cada faixa a gente convidou um artista diferente para participar. Que legal. Então a gente fazia música pensando num artista e mandava a música para ele. Então, por exemplo, aí tem Rogério Flauzino, do Jota Quest, tem Paulo Ricardo, tem André Bujanra, tem Jair Oliveira de novo. Eu adoro a Bujanra. Tem a Paula Lima, tem... só tem gente de Funk peso, Como né? Legusta, um disco super legal. E a gente fazia a música, compunha a música, fazia o instrumental e às vezes mandava, por exemplo, eu queria o Paulo Ricardo no disco. Na época a gente tocava com ele. Eu falei, Paulo, estamos fazendo uma música para você... Mas eu queria o Paulo cantando, e eu conheço bem o Paulo, sei do que ele gosta, e eu não queria que fosse em português, porque para não remeter a RPM. Eu não queria que parecesse o RPM, e nem o trabalho do Paulo, eu queria que fosse a nossa cara com a voz dele, que é muito marcante. Então nós fizemos uma coisa meio Peter Gabriel, meio Sting, meio Paul Simon, assim, porque eu sei que ele adora, e mandei para ele, falei, Paulo, você faz a letra em inglês? Faço em inglês. Aí mostrei o som para ele, pô, ficou demais. E aí ele fez a letra em inglês, foi pro estúdio gravando. Se não fosse músico, podia ser... Você vai fazer stand-up, vai ser humorista. E aí gravou, e aí essa parceria nossa, enfim. Aí o disco inteiro é de parcerias, então a gente compõe e traz isso. Você perguntou uma coisa, só pra gente estar encerrando o bloco. Você perguntou qual era, o que ele mais gostava. A banda que mais influenciou, qual foi? Paralamas. Não, senhor.
Oi, corta, edita! Em termos de música de fora, de banda mundial que é super conhecida. Bom, pra mim, acho que a gente tá falando outra língua, porque a minha é Jamiroquai. Exatamente. Acertei? Grande parte das músicas tem um jeitão de Jamiroquai. No primeiro CD, tem muito a ver com o Jamiroquai. Que bacana. Mas eu e o Renato, né? São vocês dois aqui na casa, tanto que essa música do Flauzino, que o Flauzino também adora Jamiroquai, né, o Rogério? E aí a gente foi no Jamiroquai puxado. Não, mas eu acho que o Flauzino, as músicas tem Conversa. Pra lá. É, funk, né? E aí a gente falou pro Rogério, vamos no Jamiroquai, vamos beber nessa fonte mesmo, assim. Aí a gente foi e mandou pra ele, gostei demais, velho. Vou gravar, bicho. Demais. Aí... Eles sabem, todos eles sabem que você... Tá, faço pra eles. Ah, então tá. E você nunca tentou cantar? Não, nem eu ia comprar meu disco. Tá. Aí eu puxei meu pai aqui. Canta nada também? Nossa, eu cresci ouvindo meu pai falar, Beto, não canta nem no chuveiro. Você é o único cara que eu conheço que desafina. Até o parabéns a você. Gente, olha que o Beto tem toda uma acústica, né? O Beto tem toda uma acústica. Se você não consegue passar nem na prova do chuveiro... Não passo. E nem marcando o tempo. É difícil. Muito bem. Gente, dessa forma descontraída eu encerro esse nosso segundo bloco. A gente já está indo para o terceiro. Se você está aí curtindo o nosso programa, continue acompanhando. E lembra que você pode participar através do nosso WhatsApp, é o 011 São Paulo, 992247760. Se você se encontra em outro país, é só colocar o 055 na frente. A gente já volta. Olá pessoal, estou de volta, recebo aqui pai e filho Luiz Alberto Machado e Guga Machado, que acabaram de lançar, olha, esse livro, ele foi lançado no dia 22 de maio, ele está fresquinho, Das Quadras para a Vida, prefácio do Oscar Schmidt, e tem muita coisa bacana. Eu quero falar um pouquinho, Luiz, desse lançamento. Esse lançamento teve até um pocket show, né, Guga? Eu fiquei sabendo, teve até um pocket show, foi no auditório da Trevisan, né? Foi também editado pela Trevisan o livro, né? Você também fez a palestra, daí o Guga, como é que foi esse evento? Foi um evento gratuito, né? Foi. A Trevisan tem um auditório, uma espécie de marina muito, muito bonito lá na nova sede deles, lá no Brooklyn. Então nós fizemos assim uma espécie de um bate-papo e a gente foi falando um pouco do livro, mas de uma forma muito informal, porque a grande maioria das pessoas que estavam presentes eram pessoas conhecidas, né? Que foram ao lançamento, atenderam ao nosso convite. Claro que a editora tinha convidado também, mas... e ali tinha muitas pessoas que estão citadas no livro, né? Inclusive o próprio Oscar, que fez questão de prestigiar. Que legal. Então, a gente fez uma coisa bem informal, foi um grande bate-papo, ele começou ele tocando, até o Pocket ficou um pouco prejudicado por causa das instalações, mas nós vamos ter outros eventos com uma coisa casada. Tem mais lançamentos por aí. Então, vocês agora, que no finalzinho do nosso bloco, a gente passa para vocês todas as datas. Falando, então, nessa questão do esporte, você também aqui fez um prefácio, que a gente estava conversando antes, sobre como o basquete era, como ele é agora. Você acha que mudou muito? Muito. Primeiro, pela importância relativa do basquete no Brasil. O basquete era o segundo esporte do Brasil na minha infância e juventude. Era o futebol e o basquete. O basquete era bicampeão do mundo, o basquete tinha ganhado 2 medalhas olímpicas. Então, quando eu digo que mudou, eu lembro que quando eu era moleque, qualquer grandão sonhava em jogar basquete. Então ele ia na peneira do basquete. Se ele não fosse aprovado, ele ia para o vôlei. Ah, tá. Inverteu. Hoje em dia o sonho do cara é jogar vôlei. O Brasil é a maior referência do vôlei no mundo. Não é nem para o futebol direto? Um grandão não vai para futebol. Grandão não vai para futebol, né? É verdade. Grandão vai para o vôlei. Se ele não passar no vôlei, aí vai para o basquete. Entendeu? Então, até isso mudou. Mas mudou mais coisa, mudou o foco. Quer dizer, eu joguei no Sírio 5 anos, de mirim a juvenil. No ginásio do Sírio tinha um quadro que está reproduzido aí no livro. Assim,
esta é sua primeira camisa, orgulhe-se dela e faça o possível para atingir sua segunda camisa. Qual era a segunda camisa? Era a Seleção Paulista. Esta é sua segunda camisa, orgulhe-se dela e faça tudo para atingir sua terceira camisa. Terceira camisa qual que era? Seleção Brasileira. Sim. O grande sonho de um jogador era chegar à Seleção Brasileira. Hoje em dia, a garotada, desde pequena, já sonha com a NBA. Aliás, os meninos hoje conhecem mais jogadores da NBA do que os jogadores de basquete brasileiro. Então, mudou muito. E eu acompanhei toda essa trajetória. O basquete brasileiro foi perdendo prestígio internacional e estamos torcendo para ele começar a recuperar agora. Houve uma mudança na federação, na Confederação Brasileira, entrou um cara que foi jogador da minha época. Ele já está fazendo um trabalho de recuperação da imagem. Eu espero que dê certo, para o basquete voltar a ter o espaço que ele nunca deveria ter perdido. E você acha que isso também tem a ver com a mídia, que transmite 90% futebol, e acaba esquecendo dos outros esportes? Tem, mas o vôlei é passado. Por quê? Por que o vôlei é passado? Porque o vôlei é campeão olímpico, o vôlei é campeão da Liga, o vôlei é campeão mundial, porque os grandes ídolos estão lá. Então, o vôlei consegue romper, os grandes eventos passam na TV aberta. Claro, agora, é o país do futebol, querendo ou não, ainda mais que nós estamos em época de Copa do Mundo, só se fala nisso. Mas eu acho que tem a ver com a mídia. E para você ter uma ideia, quem é que teve o grande mérito nesse negócio? Foi o Nussmann. Hoje eu meto pau no Nussmann. Sim. Mas quando ele era presidente da CBV, que ele fez aquela parceria com o Luciano do Vale, que era chamado até de Luciano do Vôlei, e jogou o vôlei fez jogo no Maracanã, encheu o Maracanã, pegou aquela geração de prata que era muito televisivo, o Bernardo, o Renan, o Montanaro, e transformou o vôlei no segundo esporte. Então teve a capacidade, teve o marketing aplicado, mas isso aconteceu quando? Há 30 anos atrás. E eles conseguiram manter. Esse é o grande mérito do vôlei. Quer dizer, há mais de 10 anos que o Brasil ou é primeiro ou é segundo no ranking mundial, tanto no masculino como no feminino. Tem que ter algum trabalho por trás disso. Sim. Tem que tirar o chapéu para os caras. Tem que, então, tomar conta com mais cuidado do basquete. Hoje o esporte, de uma forma geral, é profissional. Não adianta o cara gostar e tentar fazer aquilo amadoristicamente, por mais que ele tenha amor pelo esporte. Sim. Se não for profissional, se não entender do negócio, não rola. Perfeito. Outra coisa, ó, eu li que pesquisas comprovam que a prática esportiva contribui para a transformação social, pessoal, profissional de adultos, jovens e crianças. Como que você vê, então, a questão do esporte no Brasil para a população? Eu acho que está tudo errado. Porque no mundo inteiro, a base do esporte é a escola. Depois a universidade. O clube, a empresa, a franquia, é o ápice. É para quem se destacou. Sim. No Brasil está tudo errado. Parou de ter educação física nas escolas. Exato. Entendeu? Por que eu acho que a escola tem que ser a base? Porque nós universalizamos o acesso à educação. Então, todo mundo tem acesso à escola. Quantos têm acesso a clubes? Muito mais, Hoje em muito dia, menos quase gente. Muito menos ninguém, gente. por causa dos preços Exatamente. também, né? Então, quer dizer, nós temos poucos atletas. Eu acredito muito numa premissa. Quando você tem quantidade, fica mais fácil você tirar a qualidade. Por que o Brasil é sempre, pode até não ganhar, mas por que o Brasil vai ser sempre favorito nos campeonatos mundiais de futebol? Porque todo mundo joga futebol no Brasil. Joga na praia, joga no clube, joga no campo, joga na rua, joga não sei aonde. O campo de várzea diminuiu um pouco, mas todo mundo joga bola. Deveria ser a mesma coisa com os outros esportes. Não é. Tem muito pouco praticante das outras modalidades. É isso que eu acho que prejudica, e o fato de não ser a base as escolas, eu acho que tem tudo a ver. E em comparativo com o exterior, que já tem, a gente vê, né, em filme, em séries, que já tem aquela... Claro. Tem a cestinha de basquete do lado de fora da casa, né? Que a criançada brinca com os pais, tudo. Só tem uma exceção no Brasil, acho que é Franca. Se você for a cidade de Franca, as praças têm tabela de basquete. Por quê? Porque Franca é tradição no basquete brasileiro desde os anos 50. Mas eu vejo isso mais no interior de São Paulo também. Daí eu vejo garagem de casas, eles também põem a cestinha. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo já é difícil morar em casa, né, gente? Então, já prejudica. Mas eu não vejo tanto aqui nas praças, nos parques. Tirando desses parques grandes, como o Ibirapuera, né? Daí tem parque que nem pode jogar bola, que é proibido. Tem um parque lá perto da minha casa, assim, proibido entrar. Bicicleta, qualquer coisa com roda, bola. Melhor subir um prédio, Mas né? quem pode entrar nesse parque? Você não pode andar de patins, de bicicleta. Eu acho que enquanto o Brasil não conseguir aumentar o número de praticantes das várias modalidades, vai continuar sempre na dependência do aparecimento de
enfim, de um fora do comum, de um Guga, Kirten. Sim. É um de tantos em tantos anos, né? A gente não consegue, né, não ter um padrão. É só no futebol mesmo, tem jeito. Eu vou contar um segredinho pra vocês. Eu já joguei basquete. Ah, é? O meu 1,30. Mentira, eu não tenho 1,30, gente. Bom, aqui você não precisa ter vergonha, né? Tá bom, gente. Né? Vocês também não, mas eu sou muito pequenininha. Eu tenho 56,5, faço questão do meu e-mail. E eu jogava também. Eu acho que eu peguei uma geração muito legal, porque eu fazia esporte de segunda a domingo. Então. A domingo, porque eu ia pra SESC, eu fazia tinha educação física no colégio, tinha aquelas aulas do colégio, depois das aulas, tinha treinos. Eu fazia futebol, basquete, vôlei, nós pegamos a mesma natação. Época. Hoje é no iPad. Né? Hoje você só joga ali e acabou. E você acredita que só tinha baixinho na época que eu fazia basquete, que eu era pivô? Mentira. Eu era pivô e fazia cesta, gente. Porque só tinha baixinha. Era muito legal quando a gente jogava com os meninos, claro, daí eles nem me derrubavam. Mas era muito bom, a gente ainda tinha o esporte na veia, assim. Hoje eu não vejo isso, hoje a galera vai pra academia. Né? Vou para a academia, então, malhar. Aqueles que não passam o tempo todo nos games. No videogame, exatamente. Exatamente. O que falta para os pais incentivarem mais também a criançada? Será que também isso já virou meio que uma cultura? Os pais também não incentivam mais, não levam mais? Tudo mudou, né, Renata? Quer dizer, hoje a agenda das crianças está ocupada desde que elas são muito pequenas. Por quê? Porque os pais estão fora de casa e enchem a agenda de coisa para a criança fazer, até para compensar a ausência deles. Então, isso atrapalha, né? E, convenhamos, como eu te falei, não é um país de esportistas. Eu vejo academia, eu vou à academia todo dia, mas é no clube, não é tanto como eu vejo na rua. Mas tem muita academia aí que o cara vai para ver e ser visto. É lugar de desfile, entendeu? É lugar de paquera, né, de bate-papo. Legal, mas você não forja um país de esportistas dessa forma. Então, os clubes também, quer dizer, os clubes estão cada vez mais restritos e você não tem muita oferta aberta, você não tem centros esportivos que funcionam bem. Tem onde praticar, onde treinar, né? Exato. Agora, quando o cara se destaca, aí você tem os centros de excelência. Mas aí são muito poucos. Mas é centro de excelência já. Até para você chegar lá, como é que você chega lá? Tem que treinar, não tem jeito. E Luiz, você comentou essa questão do livro que foi baseado no Senador, né? Falando, você também entrou no comecinho sobre a questão da política, que a gente precisaria de mais políticos que tivessem, né? Então, só para a gente já, né? Estamos aí à beira de outubro, aí, das eleições. Não dá para, principalmente você sendo economista, eu vou aproveitar aqui para você falar um pouquinho do que você está vendo desse cenário político, para onde a gente vai, vamos para algum lugar depois dessas eleições, ou você não está otimista? Não, eu sou economista, não sou futurólogo. Não dá para jogar uns búzios aqui. Mas vamos lá, está muito confuso. Na reeleição do Clinton, houve um episódio nos Estados Unidos que se tornou mundialmente famoso, que eles estavam discutindo lá como basear a campanha, e algum dos assessores falou assim, é a economia, estúpido. É o andamento da economia que vai determinar o sucesso da política. Nós estamos vendo exatamente o inverso. A economia não precisaria estar andando tão devagar. As condições da economia brasileira hoje são muito melhores do que eram há 25 anos atrás ou há 30 anos atrás. Nós não temos mais uma inflação descontrolada, a taxa de juros caiu barbaramente. Mesmo com a famosa crise. Mesmo. Quer dizer, hoje nós estamos na crise, o máximo que a inflação teve foi 10% ao ano. Nós chegamos até 86% ao mês. Sim. Nós tínhamos 2.500 de inflação ao ano. Então, quer dizer, não dá para comparar a realidade de hoje com aquela realidade. Então, as condições poderiam ser melhores. Por que não anda? Porque a política está muito confusa. E, querendo ou não, a política mexe na confiança dos agentes. E confiança não é tudo na economia, mas é muita coisa. Se o agente econômico não está confiante, quando eu digo agente, não é só o grande investidor, não é a dona de casa. Tá? É o pai de família. O cara fala assim, pô, não vou arriscar, eu não sei se eu vou ter um emprego na semana que vem. Então, todo mundo fica com o freio de mão puxado. Essa é a realidade que vai até as eleições. Se a gente conseguir chegar até as eleições sem piorar muito disso, eu acho que já está bom demais. Já está bom demais. Agora, depois das eleições, seja lá o que dê, eu espero que seja um cara com o pé no chão. Tá? Porque, como eu te disse, a condição não é boa, mas está longe de ser catastrófica como era algum tempo atrás. Então, o cara vai ter que entrar.
ele tem que tomar algumas decisões que são difíceis, e que ele só consegue tomar logo depois da eleição, quando ele tem capital político para isso. Eu espero que tenha coragem para fazer as reformas que todo mundo sabe que tem que fazer e empurra-se com a barriga. Agora, torcer, vamos ver, né? Vamos Depois acompanhar. a gente conversa de novo depois das eleições. E, Guga, como que você vê o cenário musical do Brasil? Complicado, Nossa, não? eu acho tá bem bom. complicado, bem complicado. Aí vem aquela que vem antes, o ovo ou a galinha, né? As pessoas consomem coisa ruim. Por que é ruim? Porque dão coisa ruim, ou as pessoas dão porque, sabe? Não dá para saber. Não tem espaço mais para tocar. As gravadoras faliam. Hoje em dia é outra forma, a gente estava falando sobre isso, já é digital, é tudo digital, então a gente ainda está entendendo como funciona essa coisa para se lançar música nova. Tem os fenômenos de internet que aparecem e somem. É difícil ter um artista que tem uma carreira... Apareceu na internet, tem uma carreira consolidada. Sim. Talvez a Anitta seja um exemplo disso, que conseguiu se manter. Mas, assim... E, cara, as poucas vezes que eu escuto rádio, assim, eu escuto muito pouco rádio, eu fico assustado, assim. Porque o que as pessoas consomem mediaticamente, assim, é pobre. É muito pobre. Sim. As letras são pobres, musicalmente, os arranjos. E assim, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Você tem que cavucar, você tem que procurar. Tem muita gente boa, tem cantor sensacional, tem cantora sensacional, tem bandas interessantíssimas, mas essas coisas não chegam para o grande público. E o grande público também não procura, porque eles estão satisfeitos com aquilo. Né? A gente tem enfim, também aí é gosto, é opinião minha também. Mas é bem complicado, assim. Eu tenho vivido na pele isso, assim, tentar fazer alguma coisa legal, com uma qualidade bacana, e é difícil de chegar nas pessoas. Porque quando chega as pessoas, pô, mas isso é legal, mas as pessoas não procuram aquilo, não querem conhecer coisa nova. Então, é o que eu digo, pô, eu gravei 2 discos, eu gravei o meu primeiro disco, que é um disco instrumental, que eu fiz com um orçamento de R$0, assim, só com contato, com um amigo me ajudando. E aí, cara, quando eu recebo uma ligação que meu prêmio foi indicado para o Prêmio da Música Brasileira, meu disco. E você fala, pô, valeu a pena fazer bem feito. Claro. Porque, assim, é um prêmio que não é julgado pelo público. Se fosse julgado pelo público, eu não ganharia do Luan Santana nunca. Mas é um público, é um júri de especialistas em música. Então, são pessoas que entendem de música e quem está indicado para aquele prêmio são músicos de verdade. São pessoas que fazem algo de qualidade. Mas para você chegar lá também é difícil, porque as pessoas não conhecem. Mas então, sempre quando você vai pelo caminho melhor, assim, ele é mais difícil, né? Você vai ter um retorno, talvez, pessoal. Eu não tenho um retorno financeiro desse trabalho. Eu fiz 5 shows do Mafagafo Jazz. 5 ou 6 shows. É muito pouco. Né? Não tem espaço. Onde eu vou fazer show? Que público vai assistir um show de música instrumental? Então, e esse disco, por mais que eu tenha nomes aí, né, do Maquinário, ainda não consegui, mas assim, os próprios lançamentos das músicas do Maquinário no Spotify ainda tem procura muito baixa, as pessoas não escutam, não baixam, não seguem. Então, assim, eu particularmente estou naquele entendendo mais ou menos como é que funciona a parte digital, lançamento, Spotify, iTunes e tal, ainda estou entendendo, mas a situação da música brasileira hoje, para mim, é crítica. Eu acho crítico, o que as pessoas ouvem e o que dão para as pessoas ouvirem. Política crítica, economia crítica. Não, a economia não é crítica. A economia não é crítica, que a gente não entende, né, a forma exata da gente usar. O futebol também não acho crítico, não. Acho que tá indo direitinho. E, aliás, se o Tite fosse candidato, eu votava no Tite, cara. O pessoal falou que hoje o Tite fez uma homenagem ao Neymar, né? Caiu também. Mas não critico o Neymar, não, porque o moleque é demais, cara. O moleque é demais. Não, só tô brincando aqui com os memes que chegam, né? Tite é dúvida pro próximo jogo. Bom, vamos falar então, só rapidinho, então, dos lançamentos. Já tem datas para vocês? Tem, dia 1º de agosto, tem um café da manhã com uma palestra no CIE, Centro de Integração Empresa e Escola. E no dia 4 de setembro nós vamos fazer lá no Clube Pinheiros, que é onde a gente passou boa parte da nossa vida e conta grande parte dos casos aí do livro. Tem outras 2 também que estão para o Buzzer Beater, né, que é um camp de basquete que a gente vai fazer, que é em São Pedro.
E estamos fechando agora, deve rolar na abertura da Copa Caio Júnior também. Que legal! Que é uma homenagem do filho do Caio Júnior, né, que era o técnico da Chapecoense, o Matheus Saroli. Ele está fazendo a segunda Copa Caio Júnior, que é para futebol de base. E aí é em Curitiba agora no final de julho e a gente deve ir lá também fazer a abertura. E contatos de vocês, pra gente achar, curtir, seguir? Instagram, o meu é @machadoguga. Facebook dele, Luiz Alberto Machado, Facebook também tudo, Maquinário Roots no Spotify e Guga Machado também no Spotify, Maquinário Roots, enfim. E aí eu tenho todas as redes sociais também, Facebook. Seu site também é ótimo, hein? gugamachado.com.br, obrigado. Babi Sônia Vende, ela que faz tudo, a Babi, né, pai? Ela faz tudo pra gente. Você horrores. Meninos, muito obrigada pela presença. Foi um papo delicioso. Se minha produtora estivesse aqui, estaria enlouquecida, que eu já passei do tempo aqui. Mas é porque realmente foi muito, muito boa a conversa. Agradeço a presença, a disponibilidade e voltem quando vocês quiserem. Obrigado, Renata. Nós é que agradecemos pelo espaço e pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, né? Adoramos. Então tá bom. Guga, adoramos, é isso aí. Pessoal, a Análise Direta hoje fica por aqui. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp aqui do programa, 011 São Paulo, 992247760. Se você se encontra em outro país, 055 na frente. Lembrando também que aqui a gente faz programa falando de música, de livro, de política, de economia, de eleições, debates. Tá tudo lá no nosso canal do YouTube, tá? Análise Direta. E na nossa fanpage, claro, dá aquele like, programa Análise Direta no Facebook. A gente volta no próximo programa. Até lá.